Vontade, aleluia. Meus irmãos, já estava com saudade de pegar para vocês nas terças, né? Já faz 2 terças-feiras que eu não prego para vocês. Essa madrugada agora estou indo para Brasília, na nossa convenção nacional. Não é 4 horas da manhã eu vou sair daqui da igreja para ir para lá. Mas que bom que, né, desse intervalo entre esse tempo que eu tive lá na IFOL e a convenção, ainda deu tempo, não é, de eu poder estar aqui com vocês, amém? E hoje eu não vou dar continuidade à mensagem sobre os dons do Espírito Santo, na volta eu venho, quando eu voltar de Brasília, na outra terça-feira eu vou continuar falando sobre isso, mas eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração e que eu acredito ser muito pertinente ao momento que nós, como congregação, estamos vivendo. Amém? E eu quero falar com vocês hoje sobre o bom combate. Amém? Eu quero te ensinar a você combater o bom combate. Por que isso? Não é? Quando que é importante nós sabermos combater? É importante nós sabermos combater quando os combates se levantam, não é verdade? Quando as coisas não estão fáceis, né? Quando as coisas estão desfavoráveis, né? Quando temos que nadar contra a correnteza, quando as coisas não fluem, quando as coisas não acontecem, não é verdade? Não é? E eu percebo que é uma das nossas grandes falhas, que, né, quando as coisas estão desfavoráveis, a maioria das pessoas, em vez de combater o bom combate, não é? Ela acaba desanimando, não é? Porque quando as coisas estão fluindo, tem momentos que as coisas fluem, sim ou não? Tem momentos que parece que a oração flui mais, né? A célula flui mais, tudo flui mais, não é verdade? Nesse momento a gente precisa estar combatendo? Não é? O apóstolo Paulo, ele fala em Efésios que a gente tem que estar preparado para os dias de enfrentar as forças do mal, não é verdade? Se está dizendo que a gente tem que estar preparado para os dias, é óbvio, dá para concluir que isso não é sempre, mas existem momentos, de tempos em tempos, onde as coisas vão ficar difíceis, não é? Onde as coisas não vão fluir como a gente gostaria que fluísse. E esse momento é o momento de nós combatermos o bom combate. Só que aí os irmãos abençoados, em vez de combater o bom combate, começam a pensar assim: mas Senhor, o que está acontecendo? Não é? Por que está difícil? É como se a Bíblia não tivesse alertado a gente que nós passaríamos por diversos momentos desse, né? Muito mais importante do que a gente saber, não é, o que está acontecendo e o porquê está acontecendo, até porque nós nem sempre vamos saber, na verdade, na maioria das vezes, nós não vamos saber das coisas, né? A Bíblia diz que a grandeza de um rei está naquilo que ele conta para as pessoas, e a grandeza de Deus está naquilo que ele esconde da gente, não é? Então nem tudo nós vamos saber o porquê, mas a grande situação dos momentos difíceis não é simplesmente a gente saber o porquê que nós estamos passando por momentos difíceis, mas acima de tudo nós sabermos combater o bom combate, não é verdade? Sem desanimar, sem desfalecer, sem desmorecer, até vencermos essas forças do mal que se levantam contra nós, amém? Então eu quero falar hoje com você sobre essa questão, não é? De combater o bom combate. Eu quero ler com você 2 Timóteo 4, 7, hoje não está funcionando o data show aqui? Deu pau? 2 Timóteo 4, 7, ao meio da revista atualizada. Todos nós conhecemos esse texto aqui, não é?
diz assim, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, diz assim, ó, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, gente, para nós avançarmos para o que Deus tem para nós precisamos ter essas três posturas aqui que o apóstolo Paulo fala para nós nesse versículo bíblico. Nós temos então que combater um bom combate quando esse momento de combate chegar diante de nós. Nós precisamos continuar avançando na carreira. Nós temos uma carreira, sim ou não? Nós temos que avançar, nós não podemos parar. A Bíblia diz que nós não podemos colocar a mão no arado e olhar para trás, não é? Nós temos então que continuar avançando, né? O apóstolo Paulo diz, né, que quando ele está falando de coisas maravilhosas que Deus tem para nós, ele fala assim, ó, não digo que já conquistei todas essas coisas, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me, né, do que para trás fica, avanço direto para a linha de chegada. Ali o apóstolo Paulo, ele quer passar uma ideia de que, independente do que aconteça, nessa carreira não há tempo de parar. Não há tempo de parar. Sempre é tempo de nós avançarmos, independente de qualquer coisa. Ele vai deixando o que fica para trás, independente do que está acontecendo, não é? Nós vemos isso como uma direção divina que o Espírito Santo deu a ele, deu através dele para a igreja, mas também nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo, não é verdade? Não é? Então o apóstolo Paulo ele nunca parava de avançar, não é? Talvez a gente, né, se fizer um estudo assim detalhado da vida dele, talvez a gente encontre momentos que ele avançava mais rápido, uns que ele avançava um pouco mais devagar, mas nós vemos ele sempre avançando. E também, né, nós precisamos guardar a fé. O que é guardar a fé? Por que a gente guarda alguma coisa? Não é? A gente guarda alguma coisa, não é? Eu entendo por dois grandes motivos. Primeiro, para a gente não perder, não é verdade? Sim ou não? Quem gosta de perder as coisas aí? Né? E me diz uma coisa, qual é a hora que você vê que você perdeu? Quando precisa, não é? E guarda também, né? Para quando precisar usar. No caso da fé, nós precisamos usar sempre, né? A Bíblia diz que tudo que nós fizermos, que não vier de um discernimento de fé, que não for inspirado pela nossa fé, ela é pecado, né? Ele diz, tudo que não vem da fé é pecado. Ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Porém, tudo, né, que não vier da fé se constitui em pecado. Então, temos que ter esse discernimento. Nós precisamos combater o bom combate, precisamos avançar na carreira para que possamos completá-la, porque quem para não completa, não é? Quem olha, quem põe a mão no arado, quem começa a andar nessa carreira e olha, e tira a mão do arado e olha para trás, não é digno dele. Não é verdade? Geralmente a gente olha para onde o nosso coração tem vontade de ir, não é verdade? Sim ou não? Né? Se você tem vontade de retroceder, você vai olhar para trás, não é? E o que eu vejo, irmãos, né? E hoje eu quero falar especificamente sobre essa questão aqui de bom combate. É óbvio, se eu não combater o bom combate, nos momentos que eu preciso combatê-lo, eu vou acabar parando na carreira, sim ou não? E se eu parei na carreira, é porque eu não guardei a fé. Então, tudo começa num bom combate. E por que eu quero pregar isso para você? Já falei, não é? Porque eu vejo, quando nós passamos por momentos difíceis, eu vejo desânimo. Eu vejo que as pessoas param de avançar. Eu vejo que as pessoas fraquejam na fé. Simplesmente porque não estão, né? Eu até acredito que preparado nós estamos. Eu acredito que a maioria de vocês, não é, estão preparados para o bom combate, mas está faltando assim aquele discernimento. Opa, é hora de combater. E nós estamos passando por um momento no nosso ministério, que é um momento de combate, sim ou não? E você está fazendo o quê?
Você está, Senhor, o que está acontecendo? Imagina o inimigo avançando, você num campo de batalha, o inimigo avançando, você para, assim, o que está acontecendo? Filho, que você é doido, combata! Você está me entendendo? Não, na verdade, não estou tentando discernir o que está acontecendo. Tudo bem, filho, quer discernir, né? Busque o discernimento, mas busque isso combatendo o bom combate, não é? Capacete da salvação, couraça da justiça, né? Cinturão da verdade, sandálias do evangelho, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra, né? Na posição de luta, para que você vença as forças do mal. Amém? Então, todo momento difícil, você precisa então discernir, né? Quando as coisas estão difíceis, e quando que a gente... Irmãos, olha só, e qual a sensação que a gente tem, que a gente sente dentro de nós, que serve como um sinal que nós estamos enfrentando momentos difíceis? Qual a sensação? Hã? Fala assim, desânimo. Desânimo. É a primeira sensação, não é? O Senhor permite que a gente sinta desânimo. Ele até falou assim, ó, tem de bom? Por que Ele falou para a gente ter bom ânimo? Porque Ele sabe que porque Ele mandou a gente ter bom ânimo. Porque Ele sabe que nós vamos sentir desânimo. Então, quando estamos em um momento difícil, seja ele por causas espirituais, seja ele por causas naturais, não é? Nós sentimos o desânimo. Mas nós sentimos o desânimo para quê? Para parar? Não, Jesus deu uma pista, quando sentir desânimo, não é para parar, para ter o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é verdade? Quer dizer, então ele está dizendo que quando nós sentimos o desânimo, é o momento de nós lutarmos para vencer. Então é o momento de lutar, é o momento de combater o bom combate. Amém? Não é? Entenda, se você não discernir isso, meu irmão, cada vez que você passar, que nós vivemos uma situação difícil, e não importa o motivo. Tem situações difíceis que Deus dá um motivo para a gente? Tem. Não, mas a gente vai, o motivo vai, aquele motivo de, aquele momento difícil, vai passar só porque você sabe o que está acontecendo? Não, meu irmão. Né, o que te dá condição é combater esse bom combate, amém? Senão você não vai avançar. Né? Cada vez que em um momento difícil, e eles virão. Gente, olha só, eu já passei por incontáveis momentos difíceis. Eu tenho certeza que você também já passou por incontáveis momentos difíceis. Não é? E a pessoa que avança, não é uma pessoa que tem uma vida tão certinha em Deus, mas tão certinha em Deus, faz parte de uma célula que todo mundo é tão certinho em Deus, faz parte de uma congregação que todo mundo é tão certinho em Deus, que né, as coisas ruins não acontecem. Irmão, me diz uma coisa, meu irmão, o apóstolo Paulo é um homem certinho em Deus? Sim ou não? Quantas vezes ele sofreu naufrágio de navio? Quantas? 3 vezes? Rapaz, meu irmão, tinha gente assim que quando chegava no porto, pegava o navio, perguntava assim para o capitão, ei, o apóstolo Paulo está nesse navio? Porque esse tal não vou entrar. Esse cara é azarão, velho. Entendeu? Rapaz, meu irmão, tinha 2 caras na Bíblia, um no Antigo e no Novo Testamento, que ninguém queria pegar o mesmo navio que eles. Um era Jonas no Antigo Testamento, e no Novo Testamento era Paulo, meu irmão. Você está me entendendo? Não. Paulo está aí? Então, por favor. Não é verdade? Né? Meu irmão, o cabra para andar com Paulo, o cara para ser discípulo de Paulo. Meu irmão, geralmente os discípulos de Paulo apanhavam, eram presos, eram perseguidos, eram chicoteados, tomavam varada. Não é verdade? Né? Meu irmão, ninguém queria andar muito com esse cara, não. Você está me entendendo? É complicado. Não é? Mas Paulo era um homem, não é? Paulo era um
um homem certo, sim ou não? Mas ele tinha um momento difícil na vida dele? Tinha. Então, sabe, às vezes a gente fica nessa ilusão, porque deve estar acontecendo alguma coisa na igreja. Você mostra para nós o que está acontecendo. Senhor, deve ter alguma coisa acontecendo. Deve ter um pecado oculto. Deve ter um Acã aqui. Meu irmão, não tem um, tem uns 10. Você está me entendendo? Se tiver só um, não é? Se só um irmão nessa igreja tivesse um pecado oculto na vida dele, uma imagem escondida, um tesouro, algo profano escondido dentro da casa dele, dentro do corpo dele, dentro da vida dele. Está me entendendo? Não é? Agora, então, não importa o problema, não importa o motivo, não que não importe. Mas muito mais importante do que um motivo é nós sabemos que os tempos difíceis virão. Não é verdade? E o que a gente tem que fazer? Combater. E como que eu sei quando eu tenho que combater? Quando vem desânimo. Qual é? Não é? É os sinais, né? A Bíblia diz: se não tocar a trombeta, como que o soldado vai sair para a guerra? Qual é a trombeta que o Espírito Santo toca na gente? O desânimo. Opa, está meio desanimado. Entendeu? Então levanta e vai orar, já sai combatendo o bom combate. E eu quero te ensinar sobre esse bom combate. Amém? Primeiro, não é? O que não é o bom combate. É importante a gente saber o que não é o bom combate. Amém? E primeiro, o bom combate não é lutar contra as pessoas. Repita comigo: o bom combate não é lutar contra as pessoas. Efésios 6,12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, primeiro, o bom combate não é lutar contra as pessoas. Sempre que eu aceito a provocação, sempre que eu caio na provocação, não é, me levantando contra uma pessoa, achando que o problema são as pessoas, não é? Irmãos, olha só, olha aqui para mim. Jesus não mandou a gente ganhar os pecadores? Jesus não mandou a gente ganhar os pecadores? Jesus não só mandou a gente ganhar os pecadores, ele mandou pecador ganhar pecador. Não entendeu? Então, se pecado fosse problema para a igreja, a gente ia atrás dos pecadores? Não, você está me entendendo? Claro que a gente não pode ter uma vida de pecado, nós sabemos disso, não é verdade? Sim ou não? Não é? Mas, não é? O grande problema da igreja não é a pessoa errada, a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, então ela é o problema, é ela que está avacalhando. Não. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não é? É óbvio que quando a gente vê que o diabo está usando uma determinada pessoa, a Bíblia diz, por exemplo, né, que quando a gente tira o escarnecedor, a contenda entre as pessoas acaba, não é verdade? Não é? Então o que acontece? A gente tem que, às vezes o diabo está usando uma pessoa mesmo. Ela é inimiga? Não. A inimiga, o inimigo é o diabo. O diabo só está usando a pessoa porque existe um espaço na vida dela para ele fazer isso. Então a gente tem que, ajudar essa pessoa a vencer essas situações da vida dela que dão espaço para o diabo usá-la. Mas, de forma alguma, a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, ou seja, não é contra pessoas, amém? Segunda coisa, o bom combate não é lutar diretamente contra demônios, embora esteja escrito aqui que a nossa luta não é contra a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por incrível que pareça, a nossa luta não é uma luta direta contra esses demônios, não, entendeu? Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, olha só, meu irmão, se fosse só ficar assim, está amarrado, todo diabo, todo demônio, todo plano das trevas, cai por terra, Satanás.
Irmão, estava resolvido. Não é verdade? Mas não é. Não é? É óbvio que os demônios, eles acabam, muitas vezes, gerando dificuldade para a gente. Sim, sim. Mas a questão não são eles. As questões é o espaço que a gente dá. Entendeu? Nós fazemos duas coisas que fazem com que aqueles que já foram derrotados e vencidos sejam um problema na vida da gente, não é? Duas coisas. A gente ignora os ardis dele, a gente faz o quê? Ignora os ardis dele. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2, ele fala assim, gente, olha, a gente tem que perdoar os irmãos. A essência do tema ali é o quê? Perdão. A gente tem que perdoar. E por que ele fala que a gente tem que perdoar? Porque nós não ignoramos os ardis dele. Então, o que Paulo está dizendo? Ei, uma pessoa que tem problema em perdoar e pedir perdão, é uma pessoa que está ignorando os ardis do diabo, não é? E outra coisa que a gente não pode fazer também, é não dar espaço para o diabo, sim ou não? A Bíblia diz para a gente não ignorar os ardis dele. Ele é derrotado, já foi derrotado, já está vencido, mas nós não podemos ignorar os ardis dele, não é? Ele está derrotado, está vencido, mas não podemos dar espaço para ele. Então, embora nesse contexto espiritual haja sim a ação maligna, não é? A ação de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, sim, existem, mas o nosso embate não é diretamente contra eles. Você vai morrer amarrando, repreendendo, queimando, enxotando o diabo, e não vai resolver o problema, não é? Você tem que parar de ignorar os ardis dele e parar de dar espaço para ele, não é? Então, o bom combate não é lutar diretamente contra os demônios, mas aquilo que dá a condição dele agir. Essa ignorância, não é? Sobre os ardis dele, entendeu? E não dá espaço para ele, amém? Olha o que diz em Apocalipse 12, do 7 ao 9. Diz assim, ó: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Tem gente que pensa, até porque, nós aprendemos muita coisa errada, infelizmente, que existe uma guerra constante entre o reino de Deus e o império das trevas. Irmãos, houve só uma vez. Houve quantas vezes? E quem venceu? O Senhor. Não existe mais guerra. Não existe mais. Acabou. Ele já é um inimigo vencido. Não é? O diabo não é mais problema. Irmãos, para a gente ter um discernimento equilibrado sobre os assuntos bíblicos, nós temos que ver o quanto que a Bíblia fala de um determinado assunto, não é? E não é a maneira assim mais correta, entendeu? Mas, assim por cima, a gente pode contar quantas vezes, não é, a Bíblia fala sobre um determinado assunto, entendeu? E qual é a ênfase que a Bíblia dá para demônios? Se você pegar um panorama bíblico geral, é muito pouco. Sim ou não? Não é? A Bíblia, para ter uma ideia, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de demônio, não é verdade?
né? A Bíblia fala mais de Deus do que de demônio, né? Então, o demônio, se você parar para pensar, é um dos assuntos menos importantes da Bíblia. É por isso que, geralmente, quem estuda sobre demonologia, obrigatoriamente não, equivocadamente acaba entrando para o campo da especulação. E o campo da especulação é um perigo, sabe por quê? Porque como tem bem pouca coisa na Bíblia sobre demônio, entendeu? Elas entendem que elas precisam saber sobre demônio mais do que Deus falou sobre demônio. Elas acham que não, acho que Deus pisou na bola. Pô, Deus devia ter falado mais para a gente de demônio, não é verdade? Ele tinha que ter dado assim, as castas, como é que organiza, como é que age. Ele tinha que ter explicado mais como é que amarra, como é que isso, como é que aquilo, não é verdade? Não é? Ele tinha que ter falado mais sobre, é demônio disso, é demônio daquilo, é demônio daquilo lá, tem os de morte, tem os de moralidade, tem os de feitiçaria, né? Então a pessoa, ela acaba entrando no campo da especulação. E quando nós entramos no campo da especulação, nós damos espaço para espíritos enganadores, para espíritos do erro, não é? Para espíritos de falso profeta. Irmão, eu já li livro, não é de cara que escreveu sobre o demônio, porque teve um tempo que meu sonho era ser o caça-fantasma gospel, não é? O negócio de precisar demônio, não, rapaz, o cara está endemoniado, deixa que eu vou lá. Meu irmão, eu acho que eu era meio tarado para o demônio, mas só pode ser, meu irmão. Gostava de expulsar demônio, você está me entendendo? Passou, sabe, foi aquele meu momento assim de, como é que se diz, de maturidade espiritual, porque a gente, né, eu olhava assim, as pessoas precisam de demônio, rapaz, é só aquele negócio doido, precisa de demônio, cara, é muito legal, entendeu? Não é? Mas, eu comecei a procurar livros, não é? Aí um dia eu estava lendo um livro sobre demônio, cara, saduco, daí eu comecei a ler como o cara contou a história que ele estava expulsando um demônio, e o demônio começou a revelar as coisas para ele. Eu falei, rapaz, você ficou perigoso agora, filho. Você está me entendendo? Rapaz, o diabo, ele é o pai da... Quem conhece uma pessoa bem mentirosa aí? Irmão, você vai levar a sério que uma pessoa mentirosa fala? Não é? Meu irmão, Jesus, ele falou uma coisa para a gente sobre demônio, que a gente tem que expulsar eles. Amém? Ele falou duas coisas, que a gente tem que expulsar eles. E a segunda coisa, ele falou que tem uns tipos de demônio aí, não interessa por quê, que sai com jejum e oração. Então acabou. Então, para não errar, tenha uma cultura semanal de jejum e uma cultura diária de oração. Acabou. Não interessa o que vai vir. Como é que eu sei, né, quando é que vai vir um demônio que só expulsa com jejum e oração? Você vai descobrir isso quando você não tem uma vida de jejum e oração. Uma hora você vai dar de cara com assim. Os filhos de Seba tiveram essa experiência. Entendeu? E tomaram uma ciranda do diabo. Né? Um demônio surrou, era 7, se eu não me engano, né? Pensa. Então, meu irmão, sobre demônio é isso. E quando a gente pensa num bom combate ou em batalha espiritual, o que a gente pensa? Rapaz, principado, potestade, não interessa os níveis hierárquicos, nós sabemos que eles existem, porque foi expulso com o dragão a terça parte dos anjos do céu de todos os níveis e hierarquias. Você está entendendo? Mas todos eles, sem exceção, saem em nome de Jesus, a partir de uma vida que tem como hábito oração, que é relacionamento com Deus, e jejum, que é para negar as vontades da nossa carne, não é verdade? Então, né, meu demônio não é importante. A nossa luta não é diretamente contra demônios, até porque já estão vencidos. Acabou, não tem mais guerra. Acabou a guerra. Não é? Acabou a guerra. Satanás, ele assumiu, Satanás e seus demônios, a partir desse momento aqui, que está registrado no Apocalipse,
ele assumiu simplesmente uma condição de oportunista. Uma condição de quê? E nós damos oportunidade para ele quando ignoramos os ardis dele. Né? Sabemos que tem alguém que está procurando, né, ao derredor, bramindo como um leão, buscando quem possa tragar. Então, né, a gente não pode, né, ignorar que realmente nós temos um inimigo, né, o nome dele é Satanás. Não podemos ignorar essa realidade do mundo espiritual, não é? Não podemos dar brecha para o diabo, não podemos ignorar os ardis dele, nem dar espaço para ele. Simples, acabou. Entendeu? E quando a gente tiver nosso processo de ganhar umas para Jesus, não é? E uma pessoa ficar possessa, o que a gente faz? Expulsa em nome de Jesus, filho, acabou. Não tem mistério não. É a oração mais simples de fazer. Então a gente acaba dando para os demônios um espaço, uma importância, um valor, uma eminência que de fato eles não têm, amém? Então não existe guerra, a guerra acabou. Antes quando o Senhor colocou o ser humano na terra, eles já tinham sido vencidos, e agora eles têm esse papel aí periférico, não é? Na vida daqueles, e ele alcança quem, não é? Quem se coloca à margem do plano de Deus, na periferia do reino. Vamos dar um exemplo aqui, agora. Você tem que se cuidar. Você vai assim na rua agora ali, você tem medo de encontrar uma cobra ali, uma serpente? Não, mas se você passar do contorno para lá e andar nos lugares lá, é provável que você possa encontrar uma serpente, uma cobra? Por quê? Porque o lugar desses bichos é aqui no meio da cidade? É no meio da vontade de Deus? Não, mas quem está à periferia, quem está à margem, encontra esses animais peçonhentos que biblicamente representam a presença de demônio. Mas entenda, não é a cobra que vem aqui nos ameaçar, é a gente que vai lá dar sopa para ela, né? É assim que funciona. Até porque, quando a gente fala, né, que Jesus não veio para derrotar o diabo, não. Jesus ele veio para vencer o pecado na raça humana, não é verdade? O diabo já estava derrotado, ele não teve embate com o diabo, entendeu? Não teve luta com o diabo. Ele teve esses momentos com Satanás, da tentação, expulsar demônio, entendeu? Por quê? Porque ele estava na natureza comum de servo, e ele precisava vencer essas coisas na carne, para condenar na nossa carne essas coisas. Foi exatamente o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, do 3 ao 9. Ele fala assim, porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, não é? Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Não é? Antes, a carne estava sendo condenada pelo pecado. Agora, Deus condena na carne o pecado. Ou seja, nos livrando da condenação, nos livrando da segunda morte, a salvação, nos colocando nessa condição de graça, que é uma condição que nos dá vantagem sobre o pecado. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Não é verdade? Né? Andamos em lugares altos com o Senhor, não é? Em cima da rocha, né? Aquela coisa toda, você sabe disso já. Amém? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, pois vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é? Então, a presença do Espírito Santo em nós.
Então, deixa eu resumir isso aqui para você. Jesus veio, fez todo aquele negócio lá, entendeu? Para que o Espírito pudesse morar dentro da gente. E agora nós temos dentro de nós, pela graça de Deus, a presença do próprio Senhor, que venceu, que condenou o pecado na carne. Cristo condenou o pecado na natureza humana. E o Espírito Santo está aqui para nos dar essa vitória que Ele conquistou, nos garantir que a gente viva, né, sem essa enfermidade do pecado dentro de nós. Então, Jesus não veio para vencer o diabo. Jesus na cruz não venceu o diabo, não. Mas está escrito que Ele levou cativo no desfile de glória, sim. É que Ele tinha vencido antes de fazer o homem e desfilou depois que foi para a cruz. Não teve problema. Jesus não venceu o diabo na cruz. Ele venceu o pecado na carne, na cruz. É diferente, não é? É essa brecha, esse lugar que a gente dava para o diabo, né, em função da maldição que Ele damos de Adão. Ele tirou isso da gente, não é? Como por um só homem a morte reinou sobre toda a carne, também por um só homem a vida, não é? Agora está sobre toda a carne, óbvio, daqueles que, né, interagirem corretamente com essa condição. Eu deixei uma cruz, acho que é aí em cima ali, ó. Cansa para mim ela, por favor, acho que eu esqueci atrás aí, ó. Vem do lado aí, Igor, não está por aí? Ah, está aí? Obrigado. Vou usar a cruz hoje. Amém? Vou fazer assim, ó, sai. Estou brincando. Obrigado, meu filho. Só para mim me lembrar os princípios da cruz que estão anotadinho aqui, amém? Então, o que é o bom combate? Não é? Nós podemos separar o bom combate em duas situações, né? Bom combate é amarrar o valente e bom combate é vencer o mundo. Repita comigo, bom combate é amarrar o valente, bom combate é vencer o mundo. E eu quero te ensinar hoje a amarrar o valente, não é? Deixa eu perguntar para você, será que é só dizer assim, ó, tá amarrado? Hã? Rapaz, ia ser fácil, né? Tá amarrado, tá amarrado. Quem não tem vergonha agora? Quem aqui já teve experiência de orar, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, e parece que quanto mais amarra, mais solto o bicho fica? Só eu? Aí. Olha aí. Não é? Muito importante, né? Mas vamos lá, né? Eu quero explicar primeiro esse ponto, não é? O bom combate, então, é amarrar o valente e vencer o mundo. O valente já está vencido, a gente precisa vencer ele, é só simplesmente amarrar. Mas tem algo que não é o Senhor que vence, tem algo que é nós que vencemos, e esse algo é o mundo. Você está me entendendo? Não é? Satanás não mandou a gente lutar diretamente contra demônios, ele mandou a gente expulsar, tipo assim, ó, sai, não é? Em nome de, não tem um embate, não é? Óbvio que, né, se a gente ignorar os ardis, der brecha, der espaço, dar lugar a ele, aí, né, aí ele veio senão para matar, roubar ele, mas não é ele que é você, o problema não é ele, o problema é você. Amém? Vamos falar então sobre amarrar o valente. Marcos 13, 27. Fala assim, ninguém pode entrar na casa do valente. Qual é a casa do valente? Qual é a casa do valente? Onde é que é a casa do valente? Hã? Hã? Oi? Fala alto. Ah, tá bom? O mundo, isso, o mundo jaz no maligno, não é? Quando Satanás ofereceu os reinos da terra para Jesus, Jesus disse, não, isso não é teu. Ele falou isso? Ele não questionou, porque é dele. Por que é dele? Porque Deus deu ao homem, e o homem deu ao diabo. Deus quer tomar um mundo de volta do diabo? Sim ou não? Ele quer tomar um mundo de volta do diabo, fazer uma reforma dele e a gente continua? Não, ele vai destruir, virão novos céus e nova terra, amém? Né? Novos céus e nova terra, amém? Então,
O mundo jaz do maligno. Então, a casa é dele. É a casa dele. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Então, irmãos, olha só. O mundão que a gente vive, o vale da sombra e da morte, ele é a casa do diabo. Só que nós temos que tirar coisas deste mundo. O que a gente tem que tirar desse mundo? A gente tem que tirar pessoas. Sim ou não? A gente tem que tirar sustento. Sim ou não? Você já viu que geralmente uma pessoa que tem dificuldade em tirar as almas desse mundo, também tem dificuldade de ganhar dinheiro nesse mundo? Você já percebeu isso? Você percebeu isso? Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Você já percebeu que as pessoas têm problema de ganhar as almas desse mundo, também tem problema de ser feliz nesse mundo? Não é? Mas pastor, eu não vou ser feliz nesse mundo. Tá certo, você vai ser feliz em Cristo, mas você vai ser feliz em Cristo nesse mundo. Você não é feliz, não é? Você é feliz no mundo, mas a nossa felicidade não está nas coisas do mundo, não é? Mas a Bíblia diz que mesmo esse mundo sendo dominado pelo diabo, ele vai nos dar a condição de comer do melhor da terra. Você está entendendo? Não é? Só que para a gente conseguir tirar do mundo essas coisas que o Senhor quer que a gente tire, tem coisas que o Senhor quer que a gente tire do mundo que são para Ele, que são as almas. Mas tem coisas que a gente tem que tirar do mundo que não é para Deus, é para a gente. É ou não é verdade? Sim ou não? É para a gente. Então, se nós não amarrarmos o valente, nós não tiraremos da casa dele o que é para o Senhor e não tiraremos da casa dele o que é para a gente. E nós precisamos ou tirar, ou me diz uma coisa, dinheiro cai do céu. Carro cai do céu. Casa cai do céu. Uma boa profissão cai do céu. Aquele emprego que você está orando para Jesus, ele vai mandar cair do céu. Senhor, uma vez eu queria trabalhar em uma empresa assim, 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 Jesus manda a empresa inteira que é do céu com um chefe abençoado. Não é assim? Não! Nós temos que tirar essas coisas do mundo, mas para isso temos que amarrar o valente. Amém? Agora, o que é amarrar o valente? Você acha que é uma questão literal mesmo? Não é? Você acha que a questão aqui, amarrar o valente, Deus mandou a gente fazer o que a gente, peteca, faz? Está amarrado! Não. Não mandou. A gente entendeu desse jeito. E faz assim. Então não é literalmente amarrar como a gente amarra alguém. Amarrar é, na verdade, impedir a ação dele para tentar te atrapalhar. Ele está usando um entendimento. Né? Que se a gente for fazer isso com uma pessoa, a gente quer entrar na casa de uma pessoa para roubar os bens dela, né? A gente tem que entrar dentro da casa dela. É natural que dentro de casa qualquer um vai ser valente, não é verdade? Não é? Ele vai tentar defender o que é seu. Né? Então amarra essa pessoa, deixa lá no cantinho lá e vai pegando o que você quer. E ela não vai te atrapalhar. Então, na verdade, essa questão de amarrar o valente é uma condição de você impedir que Satanás te atrapalhe, de você tirar do mundo o que Deus quer que você tire para ele, e de você tirar do mundo o que Deus quer que você tire para você. Que mesmo o mundo sendo maligno, ele diz que ele vai deixar você tirar desse mundo o melhor da terra, não é verdade? Não é? Então, amarrar o valente não é impedir a ação dele. Agora, o que dá direito para os demônios agir na nossa vida? O que dá direito para demônio agir na nossa vida é crédito de injustiça, não é? No mundo espiritual, a moeda é a justiça. Amém? Você tem crédito positivo quando você é justo. E você vai tendo ações justas, ações justas, ações justas, e isso vai acumulando um crédito para você. Então, quanto mais
crédito de justiça você tem, mais Deus vai agir na sua vida. Pastor, mas a nossa justificação não depende da gente. Sim, depende de Cristo, mas a nossa obediência depende da gente, sim ou não? E a obediência gera um crédito, não é? A obediência, ela traz bênção. Por que a obediência traz bênção? Porque ela gera crédito diante do Senhor para nossas vidas. Amém? Então, a nossa vida espiritual é como uma conta bancária. A gente pode andar no negativo e andar no positivo. E o que dá condição de Satanás agir na nossa vida é esse crédito em injustiça, quando a gente vai acumulando crédito de injustiça na vida da gente. Entendeu? E como que a gente acumula crédito de injustiça? Quais são as duas formas de você acumular dinheiro na sua vida? Herdando e ganhando. Porque quem não ganha não guarda, na verdade. Não é? Claro que você pode ganhar e guardar tudo também, né? E gastar tudo, né? Entendeu? Então, se você herda dinheiro, você tem um saldo positivo, não é verdade? Quem queria ter um pai rico aí? Que desse de anos para você 10 milhões de reais. Estava bom já? Dava para resolver a vida? Dava, né? Entendeu? Então, né, nós acumulamos essas duas formas. Espiritualmente também. Nós acumulamos crédito de justiça ou injustiça herdando dos nossos pais. Sim ou não? Por que Deus foi lá chamar Moisés na sarça ardente? Por quê? Por quê? O que ele falou a Moisés? Estou aqui por quê? Fiz uma promessa para o Senhor ter passado a Abraão. Ele tem um crédito comigo, ele foi meu amigo. Abraão, amigo de Deus. Abraão fez coisa assim que acumulou. E passou, foi passando, e chegou em ti. Porque as bênçãos, elas duram por milhares de gerações. Você está entendendo? Não é? Aí chamou Moisés. Porque Deus falou, Abraão, o teu povo vai ficar escravo por tanto tempo lá, mas depois vou levantar alguém que vai livrar ele. Deus falou ou não falou isso para Abraão? Ele fez uma promessa para Abraão, porque Abraão tinha crédito com ele. Como é que estava o crédito de Moisés com Abraão? Estava óbvio. Não é verdade? Sim ou não? Pois é. Aí depois começou, né, ele começou a ganhar um créditozinho aí, e o cara fica bom. Não é verdade? Deus fez coisa na vida dele depois. Então, nós amarramos o valente, ou seja, nós impedimos a ação do valente deste mundo na nossa vida, que nos resiste a nós tirarmos dele o que Deus quer que a gente tire para ele, e tirarmos desse mundo o que Deus quer que a gente tire para a gente, quando nós anulamos esse crédito de injustiça que herdamos dos nossos pais, ou que nós acumulamos através dos nossos pecados, delitos e injustiça. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através da cruz. Não é? Jesus, ele deixou um crédito para a gente pagar a nossa dívida, sim ou não? Está pago, está consumado. Só que a gente tem que ir no banco sacar. Fazer o quê? A gente tem que fazer o quê? Ir no banco sacar. Como é que é o nome do banco? Banco Universal da Cruz S.A. Esse banco aqui, ó. Você tem que sacar. Então, quando que você
leva até a cruz, porque Jesus, ele tomou a cruz dele, sim ou não? Mas nós também temos que tomar a nossa cruz, não é? Qual é a nossa cruz? A nossa cruz é interagir com os princípios implícitos na cruz de Cristo. Você está me entendendo? Porque olha só, como que você faz para discernir os princípios implícitos na cruz de Cristo? Você tem que estudar Levítico. Levítico, ele fala de todo o processo, não é? Que um sacerdote tinha que fazer para pagar o pecado do povo. Ali diz. Tiago, ele dá um resumo disso, não é? Ele fala assim, ó, chegai-vos a Deus, pecadores, limpa a sua mão, hipócrita, transforme a sua risada em choro, humilhem-se diante do Senhor, aquela coisa toda, não é verdade? Não é? Ele está descrevendo, na verdade, sim, bem sucintamente, fazendo um resumo do que representava a caminhada do sacerdote, desde o altar até o Santo dos Santos, entendeu? Ele tinha que cumprir alguns princípios, por isso que eu peguei aqui, porque, quem lembra que eu dei essa cruz para vocês aqui? O que importa não é, não é a forma, né? O que importa aqui para nós são os princípios, e a gente tem que interagir com esses princípios, né? O princípio da humilhação, o princípio da confissão, o princípio do arrependimento, o princípio do perdão, o princípio da renúncia, o princípio da restituição, o princípio da reconciliação, o princípio da disciplina e obediência, o princípio do descanso, porque ele é nosso sábado, não é? E o princípio da intercessão, não é? Então, para cada crédito de justiça que nós acumulamos, que nós herdamos ou herdamos dos nossos pais, ou acumulamos por pecados pessoais, nós precisamos interagir com esses princípios. Se nós não interagirmos com esses princípios, se eu não pego esse crédito de justiça, se eu não pego essa minha culpa, e eu não levo ela até a cruz, não preciso pegar um avião, ir para Israel, subir até o Gólgota, e lá tem uma cruz, e chegar lá com uma listinha de papel, com os meus pecados escritos, ó, joguei na cruz. Não! A cruz revela princípios, amém? Se um dia eu falar para vocês, meus irmãos, vocês têm que me dar uma oferta para mim ir para Israel, vocês vão escrever os pecados de vocês, eu vou subir no Gólgota e vou queimar lá na cruz, e vocês vão ser perdoados. Meu irmão, chuta que a laço, ora por mim, porque o diabo entrou dentro de mim. Você está me entendendo? Não, cruz é o princípio, não é? É o princípio, não é? E para cumprir esse princípio, a gente tem que morrer. Você está me entendendo? Tem que fazer o quê? Morrer. Por quê? Porque o primeiro princípio da cruz aqui é a humilhação. Então, resumindo aqui, meu irmão, olha só. Você tem que perdoar e ser perdoado. Amém? Só que para pedir perdão e para perdoar, isso tem que ser um ato público. Tem que ser o quê? Não precisa ser um monte de gente assim, né? Mas você tem que falar com a pessoa. Ô pastor, eu perdoei o fulano. Você foi lá falar com ele? Não, por que você não quer falar com ele? Porque dá um desconforto. De onde vem esse desconforto? Da vergonha, do constrangimento, da humilhação. Imagina se você foi abusado sexualmente por alguém, não é? Por um parente. Você sabe que isso acontece com muita gente. Aí a pessoa fala assim, missionário, foi abusado. Eu falei, filho, você tem que resolver isso aí. Como que eu resolvo isso aí? Cruz. Mas não fui eu que pequei. Tudo bem, mas mandamento é só perdoar? É só pedir perdão? Mandamento é perdoar? Pai, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aquele que nos tem? Se alguém tem uma dívida contigo, se alguém pecou contra você, essa pessoa tem uma dívida contigo, tem ou não tem? Você tem que dizer para ela assim, ó, você não me deve mais nada. Chegou a tocar o sino da igreja, mano. Olha aí. A pata tá forte, né, irmão? Rapaz. Entendeu? Né? Para quem, né? Para quem assim é meio esotérico, confirmou. Né? Meu irmão, gente,
Imagina você chegar para a pessoa quando você era novinho, passou a mão em você, te abusou. Você chegar para a pessoa falar assim: olha, lembra aquele dia, quando eu tinha 6, 7 anos, que você passou a mão em mim? Gente, como é que você vai se sentir? Não vai dar uma vergonha do veneno? Como é que é o nome disso? Humilhação. Quando o pecado é dos outros, é mais fácil, porque você geralmente vai ter só que se humilhar para perdoar. Você está me entendendo? Agora, quando o pecado é seu, você vai ter que chegar lá. Se eu pequei contra o pastor Marquinhos, eu vou ter que dizer: ô, pastor Marquinhos, não adianta eu ajoelhar aqui e falar: Deus, me perdoa porque eu pequei contra o pastor Marquinhos. Adianta? Deus recebe minha oferta se eu não resolvi o meu problema? Não, se você não fala com a pessoa, você tem que perdoar. E se você não fala com a pessoa que você tem que pedir perdão, Deus nem a sua oferta aceita, está escrito, meu irmão. E não é exagero, não. Está escrito na Bíblia. Entendeu? Pastor, então, se eu tenho um problema assim, adianta eu dar a oferta? Para mim adianta, para você não, eu pago as contas. Você vai ficar com um problema espiritual igual. Porque Deus não recebeu. Eu recebo, os irmãos contam no caixa, eu pago água, eu pago conta d'água, conta luz, passagem de avião para Brasília, hotel, né, faz as obras que a igreja tem que fazer. Mas e a sua vida? Não adianta nem dar, filho. Porque Deus não recebe. Para você não adianta. Para nós, como instituição, ajuda, é uma bênção. Continua dando, por favor, não para de dar, não. Mas eu não posso te iludir que se você trouxer, mas não amar o evangelho da cruz, a mensagem da cruz. É sobre a cruz que o apóstolo Paulo fala: gente, as pessoas elas têm aparência de piedade, mas elas negam o verdadeiro poder da nossa religião. Qual é o verdadeiro poder da nossa religião, filho? A cruz. E tem gente que nega: não, eu acho que não preciso, pastor. Acho que não preciso chegar lá para a pessoa dizer que eu perdoo ela. Como que ela vai saber que ela está perdoada, meu irmão? Deus vai mandar um anjo no seu lugar lá? O único intercessor seu foi Jesus. Anjo não intercede para ninguém, não. Você tem que interagir. Não é? Jesus cumpriu a lei de Levítico na cruz. Não é? Você não precisa mais fazer aquele sacrifício. Você só tem que agir agora com os princípios, amém? Interage com os princípios. Então, se você pecou contra alguém, né, você tem que se humilhar, confessar, entendeu? O que é arrependimento? É uma decisão de mudança. Você tem que pedir perdão, tem que renunciar, tem coisas que vai ter que restituir, sim ou não? Você vai ter que restituir, tem coisas que o Senhor exige que você restitui, entendeu? A melhor coisa para você não ter acusação na sua mente é você perguntar para o Senhor coisas que você tem que restituir com pessoas que você feriu elas. Você está entendendo? Não é? Tem que ter reconciliação, tem ou não tem? No que depender da gente, tem que ter paz com todos. Tem que ter uma vida de disciplina, não é? Ser forte e corajoso para meditar no livro dessa lei, de dia e de noite. Tem que ter obediência. Tem que confiar no Senhor no descanso, sim ou não? Às vezes, a pessoa pede perdão, faz tudo isso, mas aí dentro dela: mas será que Deus vai agir? Será que as coisas vão acontecer? E ela alimenta uma dúvida dentro dela: filho, descansa. Faz o quê? Ele é o nosso sábado, não é? E interceda. Não é verdade? Não é? Você tem que interceder. Então você resolve o seu crédito de justiça, você amarra o diabo na sua vida assim. Amarramos o valente em nossas vidas, anulando o crédito de injustiça que herdamos ou que acumulamos em nossas vidas, interagindo adequadamente com os princípios implícitos na cruz de Cristo, levando os nossos pecados até a cruz, não é? Morrendo com Ele. Quando o apóstolo Paulo fala assim: ó, eu morri com Cristo, não é? Para viver com Ele. O que ele está dizendo? Que ele interagia com os princípios da cruz. Tomar a sua cruz é tomar sobre si
os princípios de humilhação, de confissão, de arrependimento, de perdão, de renúncia, de restituição, reconciliação, disciplina e obediência, descanso e intercessão. Essa é a senha. Essa senha não tem dígito, ela tem princípios. Essa senha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 princípios. Se você chegar a digitar eles na sua vida na ordem certa, o crédito que é inacabável, que Jesus deixou para pagar, que você não paga o crédito de justiça, não é você que paga, amém? Quem é que pagou? Você só acessa esse crédito. Você faz o quê? Que para pagar você teria que morrer, não é? Para pagar precisava de sangue, sim ou não? Agora não precisa mais, é só você passar uma vergonha santa, confessar e essas coisas tudo aqui, amém? Agora, como que eu amarro o valente na vida dos outros, não é? Quando eu interajo com esses princípios na minha vida, eu amarro definitivamente o valente na minha vida, amém? Acabou. Eu só vou precisar interagir de novo se eu fizer mais alguma coisa, não é? Entendeu? E volta e meia a gente peca, sim ou não? Então a gente vai lá de novo. Só claro, não vai ser aqueles pecadão mais, né, que você vai quase morrer de vergonha para falar. Entendeu? Não é? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já fiz cada coisa na minha vida que eu passei uma vergonha, meu irmão. Eu tive que confessar. Passei uma vergonha do veneno. Do inferno. Só de pensar em falar os pecados que eu tinha cometido, já me dava aquele calorão, assim, ficar vermelhinho assim. E eu ficava naquilo, não vou falar. As pessoas não falam, eu não vou falar. Eu vou falar, não vou falar. E, não, eu vou falar. Não, mas não, eu não vou falar. Eu não estou pronto hoje. Quem já passou por isso? Meu irmão, só de pensar em ter confessado de novo, sabe quem tem vontade de pecar aqui? Eu também tenho. Mas como dá essa vontade de pecar? Só de pensar que eu vou ter que confessar, meu irmão. Meu irmão, a vontade passa na hora. Quando eu me lembro da vergonha que eu passei na vida. Meu irmão, não importa que a vontade, parece que a vontade vai assim, ó. A humilhação se torna um memorial na nossa vida, o resto da vida, que nos livra do engano do pecado. Toda pessoa que tem pecado oculto na vida dela, ela dá espaço para o pecado enganar ela. A humilhação memorial que nos livra do engano do pecado. Por que eu não caio mais no engano de determinados pecados? Porque eu já passei uma vergonha violenta. Eu creio que aquele que confessa e deixa prospera. Como também eu creio no contrário. Se eu só confessar e não deixar, eu não prospero. E se eu só deixar e não confessar, eu também não prospero. Vou ter que me humilhar. Você está me entendendo? Não é? Digamos que eu estou andando na rua e o meu mau desejo quer me tentar com uma profeta passando do outro lado. Aí eu lembro que eu vou ter que confessar o pecado para minha esposa. Rapaz, meu irmão, eu não sei a sua esposa, mas confessar para mim não é fácil. Rapaz, só de pensar que eu vou ter que confessar, eu desisto. Não, deixa para lá esse negócio. Vale a pena não. É um memorial. O que é? Um memorial de vergonha dentro de mim. Me livra do engano dos meus próprios maus desejos. Entendeu? Sabe aquela conversa de não vai dar nada. Depois você pede perdão. Não, você não cai mais nessa. Você está entendendo? Essa é uma grande realidade. E como que você amarra o valente na vida dos outros? Isso você pode fazer, não é? Pela vida das outras pessoas, famílias, comunidades, né? Igrejas. Como que você amarra? Esse amarrar o valente na vida dos outros é diferente de amarrar no seu. Esse amarrar o valente é uma amarração temporária, amém? É uma amarração profética.
Você está me entendendo? Até que a própria pessoa possa, ela mesma fazer aquilo. É o se colocar na brecha pelos outros. Procurei alguém que se colocasse na brecha para que ao invés de destruísse aquela cidade ou aquela pessoa. É para dar mais tempo para que aquela pessoa possa se arrepender. Para livrar ela do juízo de Deus. Nós como igreja merecemos o juízo de Deus, sim ou não? Merecemos. O que vai impedir esse juízo? A gente, quando discerne a brecha, a gente se coloca nela. E logo, isso vai construir uma realidade espiritual que essa brecha vai ser fechada. Mas até que não feche, a gente tem que trabalhar de duas formas na brecha. Segundo, né, a instrução de Neemias. Numa mão, o instrumento para fechar a brecha. Na outra mão, a espada, para lutar contra o inimigo. Depois que a brecha está fechada, acabou. Entendeu? Nós somos reparadores de brecha. Amém? E o que é intercessão? Intercessão é interagir adequadamente com os princípios da cruz de Cristo em favor de terceiros. Não é? É o que Cristo fez por gente na cruz. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele se fez maldição por nós. E Ele pagou o preço. Amém? Para que a gente não viesse a ser destruído. Nós fazemos a mesma coisa, só que nós não fazemos o sacrifício, porque Cristo já fez, amém? Não, a gente intercede. A gente ora um pelo outro. Senhor meu Deus, coloca o pastor Marcos em tuas mãos, Senhor. Senhor pastor Marcos, estou vendo que ele está com essa situação. Senhor, eu me compadeço dele, porque eu sou só corpo com ele. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre, Pai. Então vem diante do Senhor intercessoriamente confessar o pecado dele, Pai, nos perdoa pelo pecado do pastor Marquinhos. Isso é intercessão. Aí eu limito a ação do valente na vida daquela pessoa. Amarrei o valente. Isso é fácil de fazer? O que é mais fácil, fazer isso ou se amarrando demônio em nome de Jesus para tudo quanto é canto aí? Só que é ilusão, não amarra. Você viu que a gente não interagiu diretamente com ele? A gente lutou contra ele? Sim. A gente pediu a ação dele? Sim. Mas nós interagimos diretamente com ele? Não, interagimos com a cruz. Porque é na cruz que nós temos a vitória. O que nos dá a vitória? E o que é a cruz para nós? É uma madeira com dois pedaços de pau cruzados um no outro? Princípios. Você está me entendendo? Porque naquela cruz, naquele madeiro, Jesus cumpriu esses princípios. E nós, sem a cruz agora, sem morrer, podemos cumpri-los, que o sangue dele é derramado e o crédito negativo é pago. Amém? Isso é amarrar o valente. Agora, o bom combate não é só amarrar o valente. Essa parte do bom combate, amém? Nós também temos que vencer o mundo. João 16:33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus está dizendo que Ele nos deu uma condição de vencer o mundo. Ele não tira de nós a necessidade, a necessidade de lutar. Não. Jesus, Ele não luta para que a gente não precise lutar. Ele lutou para que na nossa luta, a nossa vitória seja certa. É por isso que Ele luta. Você está me entendendo? O que fez de Davi um grande vencedor? A habilidade que ele tinha na guerra. Ou a confiança na vitória que vinha do Senhor. A confiança na vitória que vinha do Senhor. Quando ele estava rodeado dos inimigos, ele disse que ele olhava para os montes. Não o monte físico.
Mas ele sabia que a vitória vinha do Senhor. Você está entendendo? Não importa o quão habilidoso ele era. O que importa é que a vitória dele viria do Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, permanecem para sempre. Não é? Quando Davi lutou contra Golias, ele não foi usando técnicas de guerra, porque não era treinado para isso. Mas ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Não precisou da armadura de Saul, não precisou da espada de seus irmãos soldados, não é? Ele usou um instrumento que ele usava para cuidar das ovelhas, e ele já tinha vencido o leão e o urso com aqueles instrumentos ali. Deus me deu vitória sobre os leões. Ele falou para Saul: Deus me deu vitória sobre os leões, não foi a funda. Não importa a sua arma de guerra, Deus te dá a vitória. Você está me entendendo? É só ter bom ânimo. Por isso que o sinal que você tem que lutar é o desânimo. Porque ele só manda ter bom ânimo quem não tem. Não é verdade? Não é? Então veio o desânimo, aquela vontade de estou meio desanimado para ler Bíblia. E se você estudar sobre batalha espiritual, tem uma coisa boa nesses estudos, não é? É unânime que quem estuda essa área aí, mesmo que tem muita coisa errada aí, porque eles focam muito em demônio, mas eles fazem o diagnóstico certo. Quando que a gente está sob um ataque maligno? Quando a gente começa a perder vontade de orar, perder vontade de ler Bíblia, perder vontade de estar no culto, não é verdade? Né? Quando uma pessoa está doente, que a gente vê que uma pessoa está doente mesmo, quando ela começa a perder vontade de comer, não é verdade? Rapaz, quando ela perde o apetite, ela está com um problema. Toda pessoa que perdeu o apetite é porque ela está com um problema sério na vida dela. Ela vai enfraquecer e vai morrer. Você está entendendo? Não é? E quando a pessoa perde a vontade de ter o contato com as coisas espirituais que a alimenta e a fortalece, ela está com um problema. Com certeza ela está com um problema. Não é? Então ele nos deu essa condição de vencer o mundo. É só a gente não desanimar. Porque quem desanima não luta o bom combate. Fica lá, por quê? Eu não entendo. Por que a gente passa por essas provas, por essa luta? Por quê? Porque no mundo tereis aflições, ô bendito filho de Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Tsinuque, né? Está me entendendo? Não é? 1 João 5,3,5. Porque este é o amor de Deus. Por isso que é importante você entender a dinâmica do amor que eu preguei domingo. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Por que não são penosos? Porque para quem vence o mundo não é penoso. A dificuldade de você obedecer mandamento está diretamente proporcional ao quanto você tem ou não vencido o mundo. Não é? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso tem que guardar a fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem crê que Jesus é o Filho de Deus aí? Filho, então se você não desanimar, se você entender esse sinal, e parar de ficar assim, angustiado, e partir para cima, renunciar ao desânimo, ter bom ânimo, porque, entenda, você reconhece que está difícil, mas você também reconhece que a vitória é certa. É só lutar com as armas espirituais. Não é verdade? Não é? É só lutar. E você vai vencer o mundo porque você é filho de Deus. E Ele te deu a fé garante a vitória. Amém? Agora, como que eu posso então discernir se eu estou vencendo o mundo ou se o mundo está me vencendo? Não é? O diabo não é problema.
Mas ele arquitetou através dos seus ardis. O que foi? Não é ele. São as armadilhas que ele colocou no mundo para você. Não é ele direto. São as armadilhas. Satanás, ele tem um plano ardiloso. Ele é traiçoeiro, ele não enfrenta. O inimigo ardiloso, o inimigo traiçoeiro, ele nunca te enfrenta frente a frente na batalha. Por isso que ele é ardiloso. Por isso que ele é traiçoeiro. Por isso que ele é a serpente. Uma serpente nunca vai parar na sua frente assim e falar, eu vou te morder agora. Não. Ela, ó, você está entendendo? Ela espreita. Não é? Não tem esse embate frente a frente. Não tem porque ele está derrotado, meu irmão. Você está entendendo? E ele colocou a armadilha no mundo. O mundo, ele já é a casa dele. Ele conhece melhor que você. Então, como que você vai saber se você está vencendo o mundo? Não é? Então, entenda uma coisa aqui, ó, vencer o mundo é não deixar nada que aconteça no mundo te separar do grande mandamento e da grande comissão. Fazer o quê? Nada. Fala assim, nada. O que é nada? Nada é tudo. Como assim, você está doido? É. Tudo que pode acontecer na sua vida, nesse mundo aqui. Todos os problemas. Todas as aflições. Por isso que nada é tudo. Todas as decepções. Todas as angústias. Todas as dificuldades. Se não deixar todas essas coisas te impedir de cumprir o grande mandamento e a grande comissão. Isso não pode te impedir de amar a Deus em todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso não pode te impedir de fazer discípulos de todas as nações. Não pode te impedir. Você está me entendendo? Porque quando nós não deixamos isso nos impedir, Ele nos dá a vitória completa. Vitória sobre o quê? Sobre o diabo? Não, já está vencido. Vitória sobre quem? Sobre o mundo. Já amarramos o valente. Mas mesmo amarrado, ele deixou um campo minado para a gente aí, filho. E a gente vai ter problema. Mas não podemos deixar essas coisas nos impedir de continuar. Por isso que a gente usa uma armadura. Não é? Romanos 8, 35 a 39, para a gente encerrar. Vai ficando de pé aí para você ter a impressão que está acabando. Romanos 8, 35 a 39. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou o perigo, ou a espada? O que são essas coisas? São sinais de derrota ou são sinais que a gente tem que lutar o bom combate? Combater o bom combate. O que é isso? Se você passar por tribulação, isso é sinal que você está derrotado ou sinal que você tem que combater? Se você passar por angústia, é sinal que você está derrotado ou que você tem que combater? Se você passar por perseguição, é sinal que você está derrotado ou tem que combater? Se você passar por fome, é sinal que está derrotado ou tem que combater? E se você passar por nudez, não vale aquela quando você vai na praia e posta lá fazendo biquinho, dizendo que dia abençoado. Não, isso é imoralidade, isso é pecado, amém? Não é? Minha irmã, vocês vigiam. Ah, meu Deus, não envergonhe o pastor de vocês, por favor. Ou nudez, ou perigo. Quando passar perigo, é sinal que você está derrotado, porque tem que combater. Ou espada. Quando uma espada se levanta contra você, é sinal que você está derrotado ou que você tem que combater? Não. Gente, não posso, porque isso aqui é só sinal que a gente tem que combater. E se a gente combater, o que vai acontecer? A gente vai ter vitória. E ele continua: como está escrito, por amor de ti,
somos entregues à morte o dia todo, parentes, mas não morremos. Ele não escreveu aqui, mas dá para parafrasear sem tirar o texto do contexto, não é verdade? Ele fala de uma atribulada, mas não destruída, ele fala isso, né? Só estou encaixando aqui, não é? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí ele fala assim, ó, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por quê? Porque não cedemos à tribulação, nem à angústia, nem à perseguição, nem à fome, nem à nudez, nem ao perigo, nem à espada. Não é? Realmente nós corremos perigo, mas nós confiamos na vitória. Ele fala em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por isso que tudo começa lá na certeza do amor de Deus, amém? Você tem que gravar aquele negócio lá no seu coração, amém? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Primeiro ele fala das coisas naturais, não é? Ser fiel no pouco, sobre o muito, vai ser colocado. Depois ele fala das sobrenaturais. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vitória completa. Esse é o bom combate. Amarrar o valente e vencer o mundo. Lidando com os seus créditos de justiça, intercessoriamente com os dos outros, não deixando nada te separar do grande mandamento, que é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, e da grande comissão, que é a missão que Deus deu para nós. Esse é o nosso chamado. É impossível nós pararmos de avançar se aprendermos em momentos como esse que a gente está passando a combater um bom combate. Não deixa o bicho solto, não solta a mão do arado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, obrigado, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos ensinado, nos instruído e nos guiado no caminho de vitória, Pai. Nós cremos na vitória completa que o Senhor tem para nós. O Senhor ensina-nos a amarrar o valente, para que possamos tirar deste mundo aquilo que o Senhor quer que tiremos para o Senhor, e aquilo que o Senhor quer que tiremos para nós mesmos, Senhor, para que a gente tenha tudo que nós precisamos, e ainda mais, de forma que sobre, para que possamos fazer todo tipo de boas obras, Pai. E que também possamos vencer o mundo, Pai, que quando passarmos por tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo ou espada, nós não desanimemos e que possamos manter no Senhor o bom ânimo, porque cremos que em Ti nós somos mais do que vencedores. É só lutar, é só continuar avançando, é só guardar a fé, porque com essa fé que nós vencemos o mundo. É impedir que essas coisas nos afastem da comunhão contigo e da comunhão com os nossos irmãos, e também que nos afastem dos nossos deveres com o Senhor, Pai. Este é o verdadeiro poder da nossa religião, que muitos têm negado, e nós pedimos perdão ao Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós também temos negado esse grande poder, e por isso vivemos como derrotados. Mas, Senhor, isso não é verdade. A verdade é que nós somos mais do que vencedores. Ensina-nos, Senhor, a viver como vencedores, porque a vitória é garantida, Senhor. Nos perdoa, Senhor, e nos conduz no caminho da vitória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Ore ao Senhor agora aí no seu lugar. Enquanto toca essa canção, fale com Ele e tome uma posição diante dessas verdades, diante do Senhor. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Ribacou, querer baixar.
Aleluia. E para a cruz eu vou. Oh, aleluia. Do seu sofrer participar. Rebacou, querer baixar. Toma posição diante do Senhor nesta noite. O que você vai fazer mediante esse discernimento? Salvador, na cruz mostrou. Oh, aleluia. O amor do Pai, o justo Deus. Rebacou, querer baixar. Oh, aleluia. Pela cruz me chamou. Declare isso, declare isso. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, aleluia. Rebacou, querer baixar. Rebacou, me abençoou, querer baixar. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Já que somos mais do que vencedores, vamos então lutar, porque a vitória é completa. Amém? Combata o bom combate. Amarra o valente. Vença o mundo. E o Senhor vai te dar o melhor dessa terra. Amém?
Deus te abençoe em nome de Jesus.